Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 20 de fevereiro, hoje é quinta-feira, nós estamos na sexta semana do tempo comum. Somos convidados a abrir o nosso coração, a dispor o nosso coração à acolhida da palavra de Deus. Palavra esta que é o próprio Cristo, que vem ao nosso encontro. Esse Santo Evangelho é o próprio Cristo, nosso Senhor, que vem ao nosso encontro. Por isso eu te convido a preparar o teu coração para acolher esse divino hóspede que vem nos visitar. Convido você, amado irmão, amada irmã, que chegou agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: vá para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é para nós esse reconhecimento, esse testemunho de fé por parte dos apóstolos, aqui representado por São Pedro, a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Messias, o ungido de Deus. Primeiramente, esta pergunta vem de encontro a cada um de nós. O Senhor questiona: quem dizem os homens que eu sou? O que nós ouvimos falar acerca de Jesus? O que os outros estão falando a respeito de nosso Mestre e Senhor? Mas depois o próprio Senhor nos questiona: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus, o Filho de Deus encarnado para a nossa vida? Pedro responde que Jesus é o Messias, o ungido, aquele que havia de vir. E nós, quem dizemos que Ele é? Hoje, sobretudo, nós temos consciência, depois de 2000 anos da encarnação do Verbo, que Jesus é o Filho de Deus, portanto, é Deus mesmo, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, que é por meio de Jesus Cristo que chegamos e alcançamos o céu. Nós cremos, enquanto Igreja Católica, e professamos sem medo algum, que em Jesus Cristo nós podemos ser santos, viver a santidade que emana de Deus, pois Ele é Deus mesmo. E assim, os santos da Igreja Católica, amados irmãos e irmãs, só são santos em Jesus Cristo. E não eles fazem milagres, mas a intercessão
Nós poderíamos dizer, então, que diante da nossa vivência comum, poderíamos assim dizer, muitos têm mais afinidade uns com os outros. Por exemplo, se nós temos alguma situação de algum casal que está passando por dificuldade, nós não vamos encaminhar qualquer pessoa para conversar com aquele casal, mas alguém que eles tenham respeito, amor, admiração, que eles possam realmente ouvir, que possam ao menos acolher para que conversem. Assim também poderíamos dizer que no plano espiritual também acontece. Nós temos quem tem uma intimidade ainda maior com o Senhor. Nós somos convidados a ter, mas os santos têm uma intimidade maior que a nossa. Por isso nós pedimos, nós suplicamos que eles possam, se Jesus é o mediador, que eles possam interceder a este mediador em favor a cada um de nós. Jesus Cristo é o Senhor da vida. Diz a palavra de Deus, sobretudo, que a sabedoria encarnada, a sabedoria, ela esteve no ato criacional. E nós cremos isso. O Deus vivo e verdadeiro, a comunhão de amor, a comunidade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo, criaram tudo que existe. Deus Criador cria, mas Ele não faz sozinho. O Filho e o Espírito Santo estão com Ele. É uma ação de Deus por inteiro. É o amor de Deus transbordante. Por isso, hoje nós poderíamos dizer, sem medo algum, e apoiando naquela canção, sobretudo do Frei Gilson, que Jesus é o centro da nossa vida. É o centro da nossa história. Tu és o centro, Senhor. Ele precisa, sobretudo, amados irmãos e irmãs, nós precisamos dar espaço. O Senhor precisa habitar em nós, em nosso coração, para que possamos fazer a sua vontade e não a nossa, para realizarmos aquilo que Jesus realizou e não nós realizarmos aquilo que queremos. Porque senão vamos incorrer naquilo que Pedro incorreu. Amados irmãos e irmãs, Jesus pede para que eles não falem sobre esta realidade do ungido, do Messiá, que eles possam guardar silêncio. E logo em seguida ele fala sobre o sofrimento. O Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, deve ser morto, mas vai ressuscitar depois de 3 dias. E isso ele fala abertamente. Pedro, aquele que reconheceu que Jesus é o Messias, repreende Jesus. Chama à parte e o repreende, para que ele não falasse isto. Como assim, Senhor? Está dizendo que tudo aquilo que realizou é um plano fadado ao fracasso? Tudo aquilo que está fazendo está prestes a terminar? E aonde nós colocamos a nossa confiança? Não faça isto. Não digas isto. Aquilo que está fazendo, a sua glória, já está sendo manifesta. Mas Pedro não reconhece que a glória passa pela cruz. Jesus então volta-se para os discípulos, repreende a Pedro dizendo: vá para longe de mim, Satanás. No original grego, o termo é opizomo, que quer dizer vá para trás de mim. Satanás é o adversário. Pedro aqui está sendo adversário do projeto de Deus, porque ele não pensa como Deus, mas sim como os homens. Então ele é o adversário, Satanás. Jesus está dizendo a Pedro: volte para trás de mim. Eu te chamei para me seguir, não para se colocar como uma pedra de tropeço. Nesse momento, está agindo como um adversário, como Satanás, como alguém que quer vir para atrapalhar o projeto de Deus. Pedro, volte para trás de mim.
Eu te convidei para me seguir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, amados irmãos e irmãs, para concluirmos, Jesus é o ungido, o Filho de Deus Pai, o mediador entre o céu e a terra. Os santos só são santos em Jesus Cristo, Senhor nosso, que nos deu este livre acesso ao céu e a participarmos da glória de Deus. Mas também precisamos entender que nós somos convidados a seguir Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então que o Senhor nos ajude, nos conceda graça e que possamos lembrar as palavras que Ele disse a Filipe. Filipe, há quanto tempo estás comigo e ainda me pedes? Mostra-me o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, Jesus é o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem. Que Ele nos ajude, sobretudo, o Senhor que tanto nos ama e entregou a vida por amor a nós, a vivermos conforme o seu sagrado coração, manso e humilde, para que possamos fazer a vontade de Deus Pai. Hoje, neste dia dedicado à Eucaristia, que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros adoradores, que possamos estar com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.